Vocês aqui é Ford, o Otaku Velho, mais uma vez para dedicar a minha mestre de alta qualidade. E começando o nosso bloco Ice Manga Corps Brasil, vamos falar do anime que para mim foi o supra-sumo, foi aquilo que fez meus olhos brilhar e virar otaku e bater no peito e dizer que delícia, que farofa de alta qualidade. Sim, senhores, hoje vamos falar dele, Detonator Wargon, meu amigo, uma animação que até hoje eu não vi ou verei coisa de tão alta qualidade. E, meus senhores, antes de começarmos a falar de Detonator Wargon, temos que dar algumas especificações em geral. Detonator Wargon, quando eu assisti, com a nossa querida dublagem da Gota Mágica, foi muito bom. Ver o Marcelo Campos dublando o Tomorushino foi maravilhoso, e entre outras coisas. Mas se eu fosse assim comparar a versão dublada com a versão legendada em japonês, eu recomendo mais a legendada se você já tem experiência em assistir animações com a fala do país de origem, tá entendendo? Se você só assiste anime dublado, você deveria estar no meu canal, mas tipo assim, a galera high, a galera old school, aí muito assiste muita animação dublado japonês mesmo, então tipo assim, eu recomendo dublado japonês. Mas se você é um Enzo e tá aqui e tá perdido, assiste dublado mesmo, vai que tu curte, né? Mas pra galera em geral eu recomendo legendado, tá sendo? Mesmo com uma dublagem assim boa. Detonator Wargon tem uma dublagem muito boa. Então, senhores, vamos logo dar os dados técnicos da Wikipédia de Detonator Wargon. Detonator Wargon foi um OVA dividido em 3 partes, dirigido por nosso querido Masami Obara. Eu vou falar de muito anime de Masami. Eu tinha muito anime aqui que eu falava de Masami Obara, né? Mas eu não vou entrar muito em assunto, já tem o vídeo aí falando do que aconteceu. E teve a direção de character design de Kia Azamiya. Cara, esses dois caras foram essencial para Detonator Wargon ser este supra-sumo, este boom que é, cara. Porque o character design e a história, mesmo com os problemas do povo dizer, ai, foi rushado e não sei o que, pra mim tá bom. 3 episódios tá bom. Vai que tem um quarto, quinto e tem uma queda teria uma queda de animação, a história seria uma merda. Um filler. Então tá bom, 3 ovos. Pra mim já tá maravilhoso. Já é um clássico. Não preciso nem pensar nisso. A produtora, como sempre, né, foi a nossa querida AIC, uma lenda nas animações no quesito ovas entre o começo dos anos 90 e o final dos anos 80. AIC tem uma penca de animação assim, de alta qualidade, como por exemplo um clássico, Gal Force. Todo o arco de Gal Force, cara, a animação só despenga quando lá pros anos no começo dos anos 90, né? Quando a AIC já tá mais ou menos. Mas tipo assim, é uma animação muito boa. Outro anime que também a AIC fez cuidou da animação, que foi Bomberman Crisis. Outra obra de alta qualidade, com um design incrível. Isso é como se fosse o Futebol, tá ligado? Dos tempos modernos. Isso tipo, era nesse naipe no quesito animação, cara. Então, tipo assim, juntou tudo aí na sexta obra maravilhosa que é Detonator Wargon, né? Então, senhores, a estreia desses obras aconteceu em 1991 no Japão. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, eles lançaram em 2001 pela mesma produtora, né? A West Manga Corps de lá, dos Estados Unidos, e aqui veio para o Ice Manga Corp do Brasil em 1997 ou 96, né? Como vocês sabem, este problema de quando lançou o Ice Manga Corp no Brasil é meio complicado, tá ligado? Que eu também não me lembro muito assim, eu era muito novo, velho. Eu tinha 10 para 11 anos quando eu assisti o Ice Manga Corp. Cara, um ano eu não me lembro muito bem não, tá ligado? Mas tipo assim, whatever. Ou foi em 96 ou foi em 97. Então, a história é aquele clichê, mas é um clichê bom e bem feito. E uma outra coisa importante que a galera otaku não fala, mas deveria,
é que nesse anime teve uma revolução muito grande, que seria o aspecto da pessoa incorporar o robô. Geralmente em animações de mecha, ou o cara controla o robô gigante à distância, ou então ele entra no cockpit e fica no peito dele alagodando, tá ligado? Tem essas duas coisas, mas em Detonator Orgon não, cara. O Tomuro, ele se funde ao órgão, cara, ao ponto do Tomuro e o órgão ser uma pessoa só, máquina e ser humano. Cara, isso foi uma coisa lendária. Ah, Vanja, mas teve Guy, velho, e teve outros animes, mas como foi feito, Detonator Orgon foi o primeiro, cara. Não adianta de nada. Ah, eu fiz uma animação assim com a mesma temática. Fez sucesso? Alguém viu? Não. Ah, então, meu querido, aí não posso fazer nada por você. Geralmente é o que faz sucesso, que é o falado na história, entendeu? Não adianta nada. Ah, eu fui o primeiro, mas tu fez sucesso? Não, é complicado, tá entendendo? Em Detonator Orgon tem isso. E eu não vou nem falar dessa treta louca que é só no underground, tá ligado? De Tekkaman. De tipo, Detonator Orgon tem coisas muito parecidas com Tekkaman. Quando tu vai ver Tekkaman, é uma coisa mais sci-fi e viagem espacial, tá ligado? E o Tekkaman Blade, que a turma fala, veio depois de Detonator Orgon. Aí fica complicado, né? Pra mim, eu acho que Detonator Orgon bebeu muito da essência desses animes de mecha dos anos 70 e 80, tá ligado? Aí fez, aí tipo assim, todo mundo viu que é bom e copiou. Não tem problema não, cara, tu tem um anime e ele copiar do outro, sendo uma coisa boa, sendo que ele faz aquilo direitinho, ele não faz merda, tá bom, cara, eu não vejo problema nenhum, tá ligado? Essa coisa de pegar uma coisa e estruturar. E, porra, Digimon e Pokémon, cara, todo mundo fala, uma cópia do outro, não sei o que, mas tipo, tem universo e estrutura diferente. E aí? Vamos copiar, mas vamos fazer diferente, né? como o velho ditado diz, né? Mas, tipo, tirando isso, senhores, Detonator Orgon é uma coisa maravilhosa. Então, voltando para a história, né? A história se passa na Terra em 2292, na cidade 5. Nós vemos Tomuro Shindo jogando o seu PS 2360. E tipo assim, ele tá jogando o jogo, ele tá tentando escapar de uma cidadela futurista, mas com elementos da Segunda Guerra Mundial. O Tomuro, né? Toru é foda. O Tomuro tem um fascínio muito grande pela Segunda Guerra Mundial, em especial pela Lafayette, que era a armada de aviões que lutaram na Segunda Guerra Mundial pelos alemães, tá ligado? Eu não vou entrar muito nesse assunto, não, porque o YouTube não gosta que a gente fale do bigodudo. Mas o Tomuro, assim, tem um fascínio enorme. Ele até usa uma jaqueta da Lafayette. E ele é muito retrô. Ele tem a alma de velho, mas tá num mundo futurístico, muito futurístico, cyberpunkiano, tá ligado? Nem é muito cyberpunkiano, que só tem o futuro ali, só coisas boas. Aí o Tomuro acorda e tudo mais, ele encontra um amiguinho dele da faculdade, ele tá naquele dilema, se ele vai trabalhar com o tio, acho que é o tio ou irmão dele, não me lembro, na Lua, ou então ele entra na EDF, que é o exército que protege a Terra. Aí tem muita coisa de tipo comercial da EDF, vinha participar, jovem, da EDF, e não sei o que, e tem outras coisas militaristas, e vejam, ó, este mundo tem militares que protegem ele. Ó, que incrível, que demais. Aí nisso tudo nós vemos uma batalha épica, né? Assim, que é o órgão tentando escapar dos seus antigos amiguinhos, ou que não são mais, né? Aí tem aquela musiquinha que, eu tenho que falar uma coisa, a música que a Sarah Regina canta aqui do US Mangá Corp, que é a abertura, é de um outro anime chamado Projeto Eiko. Eu também tinha falado dele aqui no canal, mas só que eu não vou repetir as coisas, né? A chave de cadeia apagou aí todos os meus vídeos. Mas voltando ao assunto, tem vídeo falando sobre isso. Tipo, o órgão tá tentando chegar na Terra e tipo, tem uma luta muito bonita, ele mostrando
o que seria seu trunfo final, né? Que é o ataque que ele usa a luz do sol para destruir os seus inimigos, o canhão solar. Aí nisso a armadura dele é destruída, mas ele consegue mandar um sinal para a Terra para eles construírem uma outra armadura. Aí nisso nós temos também a doutora Kanzaki estudando isso. A Kanzaki é a best girl que o Tomura tanto almeja. Ele é ligada muito por ela, mas ele nunca falou com ela, entre outras coisas. Acontece o ataque na Terra com um dos enviados dos Evolutos, tá ligado? É difícil falar essa palavra, é meio estranha. Mas voltando ao assunto, os Evolutos mandam um dos seus capangas. Aí nisso o Tomura ele começa a sonhar e ser chamado por uma armadura gigante branca, chamando ele, entre outras coisas. A cidade é atacada por essa criatura. Olha, uma das cenas mais bonitas de luta que eu já vi na face da Terra. E brutal. A cidade está sendo destruída. O Tomura é quase atropelado pela doutora Kanzaki. A doutora Kanzaki se apresenta ao Tomura, entre outras coisas. A criatura está procurando a armadura que os seres humanos fizeram, que é o Detonator Órgão. O órgão chama pelo Tomura. Depois de eles tentarem ver o que está acontecendo no prédio, esse prédio é atacado pela criatura, que parece um escaravelho e entre outras coisas. Parece um inseto. Aí, tipo, muito bonito, por sinal. Aí nisso o bicho começa a analisar o Tomura e vê que ele tem também o espectro de rastros do órgão, meu irmão. Ele começa o ataque. Quando ele ataca, tipo assim, ele vê que a doutora Kanzaki tá em perigo. Aí, tipo, o órgão aparece na frente dele. Aí, tipo, ele se funde e aí começa o pau, meu velho. Aí é uma das cenas mais bonitas de luta, com o órgão mostrando do que ele é capaz, meu velho. São 2 minutos de luta, mas são 2 minutos de uma animação bonita. Isso o Tomura derrota o seu inimigo, né? Arrancando o coração dele e explodindo ele com a rajada de energia. Uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E violenta pra caramba. Aí no segundo órgão e no terceiro é a apresentação do que são os Evolutas, né? E nada mais menos que são os seres humanos que foram fazendo um projeto com uma nave espacial que se chama Cygnus. Eles se perderam no espaço e tempo. Aí, tipo assim, para eles sobreviverem no espaço, eles tiveram que se fundir às armaduras. Por isso que as armaduras tem aspectos orgânicos dentro delas, tá entendendo? Aí, tipo assim, os Evolutos são como se fosse a evolução dos seres humanos, né? O exército, com o Forever na mão de meu amigo, como é que a gente vai derrotar esses bichos? Os bichos são a evolução da gente, entre outras coisas. Aí o que é que acontece? O órgão tem toda a chave para construir outras armaduras. Aí nisso rola a Kanzaki tentando ajudar o Tomura a liberar essas memórias, tá entendendo? Aí tem aquela cena do grande vilão, Zoa. Aí, você é um guerreiro, você não pode deixar que esses seres humanos e não sei o que. O Gilberto Baroni como vilão era muito bom, véio, na moral. Ele né? Ele tá vivo, né? Eu acho, né? E não sei o que, a Kanzaki tenta ajudar eles, a boneca pelada, uma cena muito boa. Ou voltando ao assunto, aí o órgão consegue se libertar dessa prisão psiônica do Zoa e tipo, ele começa a dar os dados do que seria a armadura e do que seria da arma do planeta dos evoluídos, né? Que é a nave Zoma. Aí no final, tipo assim, a gente descobre que existe uma evoluída que não virou um mecha, não virou um mecha ser humano, que é a Lady Miku. Aí tipo assim, a Lady Miku, junto com sua descendente, a Kumi Jefferson, ela ajuda o órgão a derrotar o Zoa na batalha final. E tipo, o exército, mano, como é que a gente vai derrotar os caras? E tipo assim, olha, a gente só tem, se não me engano, 3 meses ou 6 meses. A gente só tem 6 meses e não é possível, vamos usar toda a nossa energia para construir os mecha bolados. E nisso os caras só constroem, se eu não me engano, 5 ou 6, meu irmão. Que é o grupo que vai lá e consegue destruir o canhão do planeta Zoma, tá ligado? Que essa batalha final é sensacional, cara. No final o órgão se sacrifica,
o Tomuro consegue voltar pra Terra, se casa com a Kanzaki, entre outras coisas. Mano, a melhor cena, meu amigo, é a cena que dá pra entender que é um descendente do Tomuro, tipo, ele entrando no museu contando a história dos seres humanos no espaço, e no final tem uma estátua enorme, meu irmão, do órgão, com a lança assim aí, e junto com a jaqueta do Tomuro. Mano, esta cena foi foda, meu amigo. Não precisou explicar de porra nenhuma e disse ali, olha, o cara solou aí um exército de mechas evoluídos do caralho que o parta. E tipo, ele é o herói, meu irmão. Foda-se a história. Foda-se o final mesmo. É isso aí. Eu tô zoando, tá, galera? O órgão é meio roxado, mas ele é bom, tá, sério? Então, senhores, é isso. Detonator Órgão é aquele anime que não tem uma história mirabolante. Não vá pensando que você vai ver, sei lá, um Death Note da vida. Mas a história dele é concisa, ele te entrega aquilo que você quer ver. Mechas saindo na porrada e bonecas peladas. Porque é isso que o Otaku e Cell quer ver. Esta porra, é isso aí, senhores. Então, senhores, é isso. O meu forte abraço. E mistérios vêm de lá. Cara, ele não vem para nos absorver, nos robotizar. É isso aí, senhores. Falou. Fui.